E aí, divas, como a gente tá? Gente, eu nem ia gravar nada, eu só tô me arrumando porque eu tenho um aniversário. Amanda, você tá indo pro aniversário com roupa de academia? Sim, porque eu também tenho um rolê depois que é da corrida, que eu vou correr e... Prioridades. Eu não posso correr com roupa de festa, mas eu posso ir numa festa com roupa de corrida. Então é assim que vamos. E aí, eu tô aqui me arrumando e pensando, e aí eu falei, cara, eu vou conversar, eu vou abrir esse diálogo, porque, acidentes, enfim. Eu tô tão lascada, gente, eu tô tão triste, eu tô tão miserável por dentro. Ai, eu tô muito triste, tentando encontrar jeitos e coisas pra ficar feliz, mas eu tô muito tristonha e ao mesmo tempo me apegando muito na ideia de que o que é pra ser vai ser, o que é meu me encontra e que eu não posso forçar que o outro goste de mim, sabe, monas? E é isso que a gente tem que entender. Por mais que seja difícil, a gente não pode controlar o outro, a gente não pode movimentar pelo outro. A gente. O outro sabe nos achar. Acho que é meio isso, assim. Ontem eu tava numa bad muito grande e a minha amiga falou isso pra mim. Ela falou, cara, seu número continua o mesmo, seu endereço continua o mesmo, se a pessoa sabe de onde te achar. Eu acredito que o seu também. Acredito que você não mudou de número, não mudou de nome. Essa pessoa, ela consegue localizar você, ela consegue entrar em contato. Então, assim, se ela quisesse, ela estaria entrando em contato com você. Gente, caiu 2 vezes, eu acho que aprendi minha lição. Vou tirar vocês do álbum. E não num sentido, tá? De tipo assim, se ele quisesse, ele faria. Não, não é nesse sentido. Mas no sentido de que se uma pessoa quiser realmente fazer, tipo assim, se ela quiser vencer as coisas que precisam ser vencidas pra fazer uma situação dar certa, ela vai te procurar, ela vai te encontrar, você não precisa facilitar o caminho, facilitar a ponte. Ela vai te achar. E é muito difícil a gente entender isso, de que não tem um facilitador que a gente possa fazer pro outro querer mais, pro outro achar que uma coisa é a certa de ser feita. E é muito difícil, principalmente, lidar com coisas que a gente não pode controlar. Por exemplo, saudade. Que coisa mais arrombada. E, cara, pra muitas coisas tem solução, pra, sei lá, dependência, pra autoestima, pra muitas coisas. Agora, coisas como saudade é uma coisa que a gente tem que ir batalhando dentro do nosso coração diariamente e não tem jeito certo de passar por isso. Eu conversei sobre isso com a minha terapeuta e ela falou, cara, não existe um manual, tipo, não existe um melhor jeito de passar por essa situação. Tem um jeito que a gente vai encontrando, que é o jeito mais equilibrado, mas eu acho que o maior guia, talvez, seja realmente uma prática de por hoje, irei sobreviver. Por hoje, eu vou tentar ficar bem. Feliz talvez seja muito forte. E eu queria muito voltar a sentir felicidade, porque não sinto. E eu acho que é muito aquele sentimento de, tipo, eu sei que eventualmente isso vai passar, mas o que eu faço enquanto isso não passa? Como que eu sigo enquanto eu não consigo me distrair, enquanto eu não consigo aproveitar as coisas? E eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu tô enfrentando isso diariamente e eu tenho ido super bem, eu tenho usado as minhas melhores estratégias, mas tem sido muito difícil e eu não tenho uma coisa mágica pra dizer pra vocês. Eu queria que tivesse, e a verdade é que dói constantemente, diariamente, mas eu tô tentando entender que a minha força e a minha percepção de valor tem que ser maior do que essa dor, porque a gente não pode se colocar em lugares
que não querem que a gente esteja ali, entendeu? Tipo, a gente não pode forçar o outro a querer estar com a gente. Tipo, isso é miserável. Isso, o outro vai entregar o pior dele pra gente, a gente vai achar tudo bem, porque a gente prefere ter o pior do outro do que não ter nada. No sentido de, tipo, quando essa pessoa tá falando pra você, não quero mais. O que tá no seu controle de você fazer? Você vai obrigar essa pessoa a querer estar com você, sendo que querer estar com você devia ser o maior privilégio do universo. Essa pessoa deveria ficar gargalhante de ter você ao lado dela, que ela deveria se sentir super sortuda, porque é isso no final do dia, a pessoa tem que estar se sentindo privilegiada de estar com a gente. Se essa pessoa não consegue perceber isso, o mínimo, se ela não consegue se alegrar com a nossa companhia, o que a gente tá fazendo? Por mais que a gente se alegre com a companhia dela, por mais que a gente goste de estar perto dela, se ela não gostar de estar com a gente, o que tá aí no nosso controle da gente fazer? Te digo, nada. E eu não sei, assim, eu tenho pesquisado muito sobre estilos de apego, porque assim, eu sou uma pessoa de apego ansioso. Se você não sabe o que é isso, mas é a forma que a gente se relaciona. Existem 3 tipos de apego: o apego ansioso, o apego seguro e o apego evitativo. E nós, de apego ansioso, que eu estou em processo de cura, se Deus quiser, nós temos a mania de quando a gente tem um espaço entre 2 pessoas, a gente quer ocupar esse espaço. A gente quer invadir o espaço do outro para impor nossa presença com medo dessa pessoa faça isso. Só que quando a gente faz isso, a gente empurra essa pessoa para longe. Então, a gente tem que ir cortando esse movimento de ir até o outro e a gente tem que permitir que esse espaço seja assim, que ele seja ocupado não com a gente, com os dois, né? Com a interação dos dois. E é muito difícil mudar uma dinâmica de uma vida. E é uma batalha espiritual, interna. É horrível. Mas é a única coisa que a gente tem controle. É a gente. A gente não tem controle do outro. E se eu não posso controlar que o outro venha até mim, eu vou ter que controlar que eu não vou invadir o espaço do outro. É contraintuitivo, né? Porque, tipo assim, a única coisa que eu tenho controle é eu ir até o outro, enxuriçar ele, pra ele dizer mais uma vez que não tá dando, que não tá bacana por ele, sabe? Tipo, e nem no sentido de que, tipo, ai, eu não gosto de você. Essa pessoa talvez goste de você. Essa pessoa talvez sinta sua falta. Mas ela, nesse momento, acredita que essa dinâmica, por algum motivo, não funciona pra ela. E você chegar assim, ei, muda de ideia? Não vai fazer ela mudar de ideia, infelizmente, né? E a gente fica querendo ser esse facilitador pra essa pessoa perceber que ela gosta da gente. Mas quem gosta da gente vai saber que gosta da gente, vai procurar a gente. E eu não tô falando que essa percepção não pode acontecer. Às vezes essa pessoa tem uma clara evidência e fala, nossa, olha o que eu estou perdendo. Mas ela não vai saber o que ela está perdendo com a gente indo até ela. E nesse processo da gente não ir até ela, às vezes a gente eventualmente percebe de que por que eu queria ir até ela, Mona? Tá louca? Só que demora um tempo. E a minha terapeuta, a gente tava falando assim, ai, porque com tal situação não foi assim, porque aconteceu isso, não sei o que, e a situação é diferente, isso que. Aí ela falou assim, olha, sabe o que teve diferente dessa situação pra essa situação? Eu falei, o quê? O que teve? Tava preparada aqui, ó, pra... o que teve? Ela, tempo. Tempo, a dinâmica que a gente não controla, gente. É o tempo. Esse infeliz que, quando a gente tá passando por essas situações, as pessoas falam, ai, dê tempo ao tempo, a gente quer matar. Mas é verdade. Então, o que nos resta é sobreviver 1 minuto por minuto. E, gente, eu tô falando isso no local de desabafo. Eu sei que estamos ferrados. Eu tô me sentindo completamente horrorosa, sabe? Eu não quero que a resposta seja o tempo. Mas eu tô fazendo o que tá no meu controle. Eu e o galo. Meu Deus, não aguento mais esse galo. Mas o que está no meu controle? Continuar vivendo a minha vida. E é isso que eu estou tentando fazer. Buscar propósito nas coisas que eu faço, nas pessoas que eu amo e me sentir amada por quem me ama. E é isso. Não sei se ajudei alguém, mas espero que você saiba que você não tá sozinha nesse barco e que a gente vai conseguir chegar no final. Vou lá no aniversário. Beijos e até!